Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje eu dou início a um novo quadro aqui no meu canal do YouTube, Vassoler Responde. Quadro que vai acontecer todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, aqui no Brasil. Ano passado, em 2020, nós estamos agora em 2021, eu havia feito um quadro apenas do Vassoler Responde de maneira assim extemporânea, sem uma periodicidade fixa. Foi um quadro respondendo a uma pergunta de um seguidor aqui do meu canal, o Pedro Serpa, do formidável estado da Bahia de Todos os Santos, aí no nosso Brasil. Agora, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, farei aqui o Vassoler Responde, justamente para responder a perguntas que vocês me trazem. Você quer participar do Vassoler Responde? Você quer que eu responda a sua pergunta aqui nesse novo quadro do meu canal do YouTube? Então você faz o seguinte, aqui embaixo do vídeo, deixe sua pergunta, coloque sua dúvida, sua questão e num determinado momento eu posso selecionar a sua questão para responder aqui no quadro Vassoler Responde. Então é isso aí, pessoal, sempre com o meu reloginho aqui para verificar a temporalidade dos quadros desse programa que são gravados. Eu quero responder hoje a uma pergunta que foi reiterada para mim muitas e muitas vezes, mas que originalmente foi formulada pelo Fernando Teixeira Binhardi, que é de São Paulo, mas atualmente mora na cidade do México, capital justamente dos Estados Unidos mexicanos, do formidável país do México. O Fernando Binhardi Teixeira, junto com uma série de outras pessoas, Fernando me perguntou o seguinte: Vassoler, qual seria a melhor obra para entrar no universo de Dostoiévski? Qual seria aquela obra que você recomendaria para aquelas pessoas que, como eu, ele falando, ainda não lemos Dostoiévski, mas temos muito interesse a partir das suas colocações, a partir das aulas que você ministra, Vassoler, a gente quer ler o Dostoiévski. Qual seria a melhor obra? Bom, muita gente, vamos lá, muita gente chega, não só o Dostoiévski, como a literatura russa como um todo, por meio do Crime e Castigo, esse romance simplesmente formidável, o mais conhecido da literatura russa, para vocês terem uma ideia. Crime e Castigo é uma boa porta de entrada? É. Mas se vocês me perguntarem, eu não consideraria Crime e Castigo aquela obra que seria ali o portal do universo dostoiévskiano. Flávio, seria interessante ler Dostoiévski a partir da primeira obra? Ou seja, a gente faz aí uma cronologia dostoiévskiana e a primeira obra publicada pelo autor em 1846 foi o romance epistolar Pobre Gente, ou Gente Pobre, como vocês queiram. Será que essa obra configuraria a mais interessante para chegar ao universo dostoiévskiano? Eu também acho que não. E eu vou explicar por quê. Crime e Castigo, ele já desenvolve aspectos que Dostoiévski já estava ali levando às últimas consequências a partir da experiência formidável para nós, porque para ele duríssima, de ter sido prisioneiro político na Sibéria. Pobre Gente, por sua vez, é um romance pré-siberiano, ou seja, depois de Dostoiévski ter ficado na prisão siberiana, aquela prisão que ele eternizou como a Casa dos Mortos, ou a Casa Morta, Dostoiévski trouxe novos rumos para sua obra. No período pré-siberiano, a obra de Dostoiévski já tem ali a sua pujança, a sua força psicológica, mas ainda não aquilo que eu vou chamar de escatologia criativa, de fusão entre as ideias de uma época e o devir de uma determinada personagem. De modo que não é uma coisa estranha, extemporânea, que vocês sintam
que a obra pré-siberiana de Dostoiévski, então aí eu estou falando, por exemplo, de Pobre Gente, do Romance o Duplo, que é uma pequena obra-prima, de Nietótica Niesvanovna, de Noites Brancas, entre outras obras, O Senhor Prahatin, que essas obras sejam consideradas muito distintas, por vezes, de Memórias do Subsolo, de Crime e Castigo, do romance O Adolescente, do romance O Idiota, do romance Os Demônios, do romance Os Irmãos Karamazov e de Recordações da Casa dos Mortos. Esse livro, este aqui, que eu considero a mais prolífica porta de entrada para o universo dostoiévskiano. Flávio, por que você considera Recordações da Casa dos Mortos a obra mais prolífica para começar aí a compreender o universo dostoiévskiano? É esse o objetivo justamente do Vassoler Responde de hoje. Vamos lá. Dostoiévski fez parte no fim... Dostoiévski nasce em 1821 e morre em 11 de novembro de 1821 e morre em janeiro de 1881. Ele sequer chegou a completar 60 anos. Né? Morreu aos 59 anos, recém-completos então, né? Já que ele faz aniversário em novembro e faleceu em janeiro, 28 de janeiro, salvo engano, de 1881. No final da década de 1840, Dostoiévski, como muitos e muitos russos à época, Dostoiévski fez parte de um círculo, e esses círculos na Rússia eram configurações importantes. Por quê? Porque, dada a forte censura a que o tsar, a que o regime tsarista submetia a parca e impassível de ser formada sociedade civil, os círculos de leitura, debate, eram círculos, reuniões na casa de determinadas pessoas para debater obras que, por exemplo, não poderiam chegar à Rússia pelos canais tradicionais, porque não receberiam a liberação da censura para serem publicadas. Essas obras, como obras da economia política inglesa, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, o Davi Ricardo, como obras do Charles Fourier e do Robert Owen, Socialistas Utópicos, obras do idealismo alemão, de Immanuel Kant, de Georg Hegel, essas obras que alimentavam sobremaneira a inteligência de esquerda na Rússia, e essa inteligência de esquerda, ela tinha um ideário forte de derrubada da monarquia, na sequência das vagas dos movimentos revolucionários que sofreram a forte influência da Revolução Francesa, ocorrida ali no ano a partir do ano de 1789, né? Com epicentro em Paris, com a tomada da Bastilha, aquela prisão, aquela masmorra do absolutismo monárquico francês. A partir de então, a Rússia, os membros ali dissidentes, aqueles que se opunham ao regime czarista, à manutenção do regime monárquico na Rússia, regime monárquico que só terminaria em fevereiro de 1917, todos esses opositores passaram a se organizar, tendo como marco dezembro de 1825, com a revolta desbaratada dos dezembristas para tentar derrubar o tsar. Eles passaram a se organizar politicamente, clandestinamente, justamente pela forte repressão e censura das forças czaristas. E uma das formas de organização desses círculos revolucionários justamente se voltava para a clandestinidade, para o debate clandestino, e aí eles tentavam distribuir panfletos, instigar greves em fábricas, fazer ataques a prédios públicos com incêndios, eventualmente cometer atentados e por vezes homicídios contra altos funcionários do regime czarista e por vezes atentados contra a própria figura do tsar, do monarca da Rússia. Dostoiévski fez parte, no fim da década de 1840, de um círculo revolucionário chamado Círculo de Pietraszewski. Tá? Pietraszewski era o sobrenome do anfitrião desse círculo, na casa de quem as reuniões aconteciam. Dada a situação financeira bem difícil de Dostoiévski, ao longo de praticamente toda a sua vida, só no fim da vida
é que ele teve um respiro financeiro, digamos assim. Esses círculos também envolviam ali jantares compartilhados. Mas muito bem, aconteciam ali acalorados debates, dos quais Dostoiévski participava, e eles se opunham ferreamente à servidão da gleba, ao regime da servidão, que na Rússia só viria a ser abolido em 1861. Nós estamos falando aqui de fins da década de 1840. O que acontecia? Acontecia algo que muito parecido com o que a última ditadura civil-militar no Brasil realizou. A ditadura, com seus órgãos de espionagem e contra-espionagem, muitas vezes infiltrava agentes nas células revolucionárias e clandestinas, na guerrilha, nas salas de aula das universidades, por exemplo. Os professores e professoras que eu tive da Universidade de São Paulo, que haviam lecionado durante o período da ditadura, alguns já aposentados e aposentadas, mas eu vi entrevistas, eles mencionavam que eventualmente havia um aluno ali em sala de aula que a gente pensava que era aluno ou aluna, mas que na verdade era um agente infiltrado da ditadura civil-militar. Isso acontecia também na Rússia do século XIX. Então, por meio da sua polícia secreta, a Rana, esse órgão de espionagem do czarismo, agentes se infiltravam nos círculos revolucionários, e isso aconteceu também com o círculo de Pietraszewski, do qual Dostoiévski fez parte. Acontece então que, em fins de 1840, da década de 1840, mais especificamente 1847, os membros do círculo de Pietraszewski que estavam ali preparando uma prensa clandestina para poder imprimir panfletos, esses membros desse círculo revolucionário imprimiram uma série de panfletos e queriam distribuí-los entre trabalhadores e trabalhadoras ali da região de São Petersburgo, propugnando contra o czarismo e contra a servidão da gleba. Foram descobertos, Dostoiévski e os demais membros foram presos e colocados na fortaleza de Pedro e Paulo. Essa fortaleza de Pedro e Paulo, quando eu puder retornar a São Petersburgo, nas viagens de Vassolero, eu quero mostrar a vocês os interiores da fortaleza de Pedro e Paulo, que fica em São Petersburgo, à beira do rio Nieva. Tem uma cúpula em forma de agulha, uma cúpula de ouro em forma de agulha, voltada para o céu, muito bonita. A fortaleza, apesar do seu caráter agourento, né, de prisão ali do czarismo. É importante dizer que o bloco em que o Dostoiévski ficou preso, infelizmente não existe mais, ele foi derrubado. Mas Dostoiévski ficou lá e, em 1849, os membros do círculo de Pietraszewski foram condenados à morte pelo czar. Imaginem vocês. Dostoiévski, com seu primeiro romance, Pobre Gente, foi alçado ao estrelato das letras russas. Depois, tentando imprimir a sua própria marca, para além daquele realismo social, que era muito ovacionado pelo principal crítico literário da Rússia da época, o Vissarion Bielinski, Dostoiévski, já em O Duplo, quis imprimir a sua marca psicológica, que é uma das grandes características, se não a grande característica do autor, e aí já não foi tão bem recebido. De qualquer maneira, Dostoiévski era muito conhecido dos leitores e leitoras da época, das letras russas da época. Imaginem vocês a dimensão de ter sido condenado à morte no dia 22 de dezembro de 1849, na Praça Semionov, em São Petersburgo. Hoje não há sinal, deveria haver, né? Sinal dos integrantes ali do círculo de Pietraszewski que passaram pela encenação de pena de morte ali naquela praça. Não há sinal, mas eu quero dizer que eu já estive nessa praça, e quando for a São Petersburgo, também mostrarei a vocês novamente. Quando for novamente, já estive em São Petersburgo 2 vezes, quando for pela 3ª vez a São Petersburgo, aliás, 3 vezes, foram 3 vezes, 3 passagens para São Petersburgo na minha vida. Quando for a São Petersburgo, quero mostrar a vocês essa praça onde se deu a cerimônia agourenta de fuzilamento dos membros do círculo de Pietraszewski. Mas Flávio, pera lá, se Dostoiévski foi condenado à morte em 1849, deve ter acontecido alguma coisa com essa pena, porque ele não foi morto, ele escreveu, felizmente, as grandes obras que o caracterizam, nomeadamente
Crime e Castigo, de 1866, o Romance O Idiota, de 1869, Os Demônios, de 1872 e Os Irmãos Karamazov, romance magnânimo, a principal, a meu ver, obra de Dostoiévski, de 1880. Pois é, no último minuto, aos 49 do segundo tempo, o Tsar, sádico como ele só, comuta a pena de morte e a reverte em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria. Então Dostoiévski e os demais membros do círculo de Petrashevsky são condenados a longos anos de trabalhos forçados, justamente na prisão que Dostoiévski eternizaria como a Casa dos Mortos. E é aí, gente, que vai acontecer aquilo que eu considero como a grande virada na obra de Dostoiévski. A grande dimensão de Dostoiévski se tornar, não apenas e tão somente o que já é muito, um grande psicólogo da natureza humana, mas fundir os grandes movimentos ideológicos de sua época a uma dimensão de personagem-ideia. Personagem que nas suas ações leva às últimas consequências, justamente à pujança da sua época. Em Recordações da Casa dos Mortos, que é o livro autobiográfico, o Dostoiévski não escreve em primeira pessoa. Ele coloca um narrador em Recordações da Casa dos Mortos para falar ali sobre as questões epocais, sobre as questões ali de época. Mas, nessa obra, Dostoiévski vai mostrar como ele entendia a prisão na Sibéria como uma metáfora para as tentativas revolucionárias, a direita e a esquerda em sua época, de transformar a sociedade e a natureza humana. Vou falar sobre isso aqui. É importante dizer que, diferentemente da quase totalidade dos seus colegas de círculo de Petrashevsky, Dostoiévski não definhou na prisão. Pelo contrário, a sua natureza se mostrou esplendorosa. Ele tentou tomar a prisão, a Casa dos Mortos, que ele eternizaria como Casa dos Mortos, como uma grande experiência para entrar em contato com celerados, com bandidos, com assassinos que cometeram seus crimes, para tentar encontrar neles algum vestígio de culpa, de remorso, de arrependimento, e também para perceber como era efetivamente o povo russo, com o qual ele havia entrado em contato por meio ali dos funcionários da Datia, da casa de veraneio de seu pai. Havia ali a dúvida sobre se o pai de Dostoiévski havia ou não sido assassinado pelos servos da propriedade. E Dostoiévski então vai entrar em contato com esse campesinato, com esses membros das classes populares, que, diferentemente do que os manuais revolucionários diziam, não eram aqueles que não tinham nada a perder a não ser os próprios aguilhões. Tinham dimensões de hierarquia. É bem verdade que não gostavam de se misturar com os presos políticos, que não gostavam de estar junto com os presos políticos, que não gostavam que os presos políticos de extração nobre, como o próprio Dostoiévski, dirimissem, esmoroassem as barreiras sociais. Mas isso não significava que eles não pudessem aceitar a hierarquia, ou que tivessem inequívoca consciência de classe, como os manuais esquerdistas diziam, sentenciavam. Dostoiévski foi vendo que a experiência da transformação da natureza humana era muito mais livresca, de manual, de estufa, do que algo vinculado à vida telúrica, à vida efetiva, à vida concreta, à história e à forma como os seres humanos se apresentam. Além disso, Dostoiévski pôde perceber, na prisão siberiana, que uma administração central que corta os cabelos, que descaracteriza o nome das pessoas colocando-lhes números, ou, por exemplo, o artigo do Código Penal pelo qual haviam sido sentenciadas, que eles surrupiavam as roupas e lhes davam uniformes, que diziam a que hora deveriam acordar, a que hora deveriam dormir, com quem nas jornadas de trabalho conviveriam, quantas horas dormiriam, se eventualmente, Dostoiévski conta muito sobre as dimensões de corrupção no presídio, para que houvesse para os detentos encontros íntimos com moças que eventualmente houvesse ali nas cercanias
né? Sempre contando ali com a vista grossa remunerada, vocês me entendem, né? A vista grossa remunerada dos funcionários da prisão. Que tudo isso privava os detentos da posse da própria personalidade. Esse é um fator fundamental para a gente entender Dostoiévski, porque essa dimensão de expressão da própria personalidade, ela é algo que vai, em Nietzsche, resultar em vontade de potência, Wille zur Macht, e em Freud vai resultar no id, na pulsão, no desejo. Esses dois grandes leitores de Dostoiévski, Nietzsche e Freud. Então Dostoiévski vai dizer que a posse da própria personalidade, que uma ação deliberada, ainda que se volte para a autodestruição, para o autossolapamento, ainda que, por exemplo, se volte não para uma ação construtiva de liberdade, mas que, por exemplo, faça com que um detento com medo de sair do presídio depois de 2 décadas por lá, incorra em novo crime, para que eventualmente fosse, tivesse uma ação própria, e não apenas o medo de sair da prisão. Tudo isso Dostoiévski foi percebendo que colidia com formas administrativo-racionais de dizer como o ser humano deveria agir, pensar, como o ser humano deveria trabalhar, acordar, viver, com quem. E Dostoiévski entreviu então na Casa dos Mortos uma grande síntese para o autoritarismo que poderia sobrevir à direita e à esquerda em movimentos que propugnavam pela transformação radical das bases da sociedade e de como o ser humano se apresentava. Isso Dostoiévski entreviu e anteviu antes do horror do nazifascismo e do horror do stalinismo, dos fascismos de direita e de esquerda. Dostoiévski pôde perceber isso com a metáfora da Casa dos Mortos. E ali, naquele momento da Casa dos Mortos, Dostoiévski pôde ainda dizer que a figuração do dinheiro, esse dinheiro que seria tão deletério ao longo de sua obra, que seria o novo Deus da modernidade, que desanca Deus da história, esse dinheiro que subordinaria homens e mulheres às suas próprias pretensões, nós que somos criadores e criadoras do dinheiro, seríamos subjugados e subjugadas pelo dinheiro ele mesmo, pelo movimento do dinheiro. Isso que Dostoiévski criticou tanto no devir de sua obra, nomeadamente no romance O Idiota, mas não só, e Os Irmãos Karamazov também, desponta naquele momento da Casa dos Mortos, da prisão siberiana, com uma dimensão liberal, uma dimensão de mediação para o desejo. Ainda que não se tratasse da moeda sonante, ainda que não se tratasse do dinheiro vivo, que se tratasse da figuração universal do dinheiro nas prisões, que é, por exemplo, o cigarro, o dinheiro dava a possibilidade de que os detentos se autodeterminassem, ainda que por um ínfimo momento, ainda que tivesse que guardar o dinheiro tivesse que guardar o dinheiro e ficar com ele muito rapidamente, porque senão as batidas ali de fiscalização na prisão tomariam tudo. Era uma forma de que ele se autodeterminasse. Então percebam, em Recordações da Casa dos Mortos, Dostoiévski vai, pela primeira e profunda vez em sua obra, fundir as ideias de sua época em termos de revolução, em termos de transformação da natureza humana, em termos de transformação da sociedade como um todo, em termos de fundação de um novo tempo histórico no bojo, da tábula rasa, do passar ali o fogo na semeadura, na plantação para criar uma nova colheita, que era o marco do iluminismo, criar esses marcos de criação de uma nova sociedade. Dostoiévski entenderia isso em diálogo com a vida concreta daqueles detentos. E esse é um processo fundamental, esse é um expediente fundamental para a obra de Dostoiévski, porque no devir de sua obra, com Raskolnikov em Crime e Castigo, com Ivan Karamazov e Smerdyakov nos Irmãos Karamazov, com Stavrogin e Kirillov no romance Os Demônios, Dostoiévski fundiria essas grandes ideias de niilismo, de questionamento da existência de Deus, de revolução da sociedade, de possibilidade de passar por cima dos valores éticos e morais, da possibilidade de que, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Dostoiévski fundiria essas grandes ideias epocais
e em trajetórias de personagens. Não apenas para que essas personagens conversassem sobre essas ideias, mas para que elas expressassem essas ideias em termos de ações, ideias levadas às últimas consequências como os desdobramentos factuais. Isso acontece pela primeira vez com esse grau de profundidade em Recordações da Casa dos Mortos. E é por isso que eu tendo a considerar, como estudioso da obra de Dostoiévski, é por isso que eu tendo a considerar essa obra como uma grande obra, como uma grande porta de entrada, como um grande portal. Aqui em Braga, em Portugal, onde eu estou morando, a cidade antiga e amurada, e tem ali o portal de entrada no núcleo medieval da cidade. Né? Ao redor das muralhas medievais, vocês sabem, ficavam os burgos ali, os burgueses podiam morar e tudo mais, faziam seus comércios. Então, eu considero Recordações da Casa dos Mortos como a primeira grande obra dostoiévskiana para trazer a todas e a todos nós essa dimensão do que o Joseph Frank, o crítico literário estadunidense, chamou de escatologia criativa. Ou seja, a escatologia no sentido cristão, no sentido da filosofia cristã, de levar às últimas consequências, pensar nas questões primeiras e últimas do juízo final, sendo o Apocalipse, então, bíblico, o livro mais escatológico da Bíblia, justamente, escrito pelo apóstolo João, essa dimensão de que as ideias poderiam ser encarnadas, incorporadas pelas personagens e levadas factualmente às últimas consequências. Isso começa profundamente com os insights psicológicos formidáveis de Dostoiévski, com suas análises psicológicas, com sua incorporação do caráter mais telúrico da psique humana, e funde psique a história, psique a filosofia, psique a política, psique a sociedade. Assim, na minha visão, eu, Flávio Ricardo Vassoler, que dediquei mais de 10 anos, quase 15 anos da minha vida a estudar a obra de Fyodor Dostoiévski, diria que a grande porta de entrada para seu universo literário, filosófico, histórico, social é justamente o romance, a obra autobiográfica Recordações da Casa dos Mortos. Assim, neste primeiro Vassoler Responde, eu então digo que Recordações da Casa dos Mortos, ou Escritos da Casa Morta, é a grande porta de entrada para a obra de Dostoiévski, que responde então a pergunta de Fernando Teixeira Binhardi e a pergunta de tantas e tantas outras pessoas que queriam saber qual obra eu recomendaria para a introdução ao universo de Dostoiévski. Se vocês gostaram desse primeiro Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas atividades aqui do canal do YouTube, você pode clicar nessa tecla Seja Membro abaixo do vídeo e se tornar um membro, uma membro humanista aqui do meu canal, de acordo com a sua situação financeira, e apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem esse quadro do Vassoler Responde, que acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Quer ter a sua pergunta respondida por mim aqui no Vassoler Responde? Formule sua pergunta, deixe aqui embaixo do vídeo para que um dia eu possa selecioná-la e responder a essa pergunta aqui no Vassoler Responde. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do Vassoler Responde, quarta-feira que vem às 8 horas da noite. Tchau, gente! Tchau, tchau!